noite. Uma alegria estar pela primeira vez na casa, né? Agradecemos profundamente o convite especial da Dirce, de onde partiu, da Kátia, que não está aqui conosco agora, mas conversou com a gente essa semana sobre a vinda. E sim, o tema é Boa Nova, uma singela homenagem talvez à casa, Clarice, né? Então, havia uma palestra com esse tema assim nos rascunhos, falei, vamos trabalhar Boa Nova. E obviamente, quando a gente vai trabalhar Boa Nova, nas outras casas, muitas a gente tem que ficar explicando que Boa Nova é o Evangelho, né? Aqui vocês não precisam dessa explicação, né? Isso já está no DNA de vocês. E sim, hoje nós vamos falar do Evangelho, né? Mas nós pretendemos falar do Evangelho de uma forma um pouco diferente do que muitas vezes nós temos na nossa memória ou nos nossos históricos. Porque nós, ao longo dos séculos, nós fomos transformando o Evangelho em objeto de culto, né? Fomos transformando o Evangelho numa questão somente sagrada, né? Não trazendo... Seja bem-vinda, Kátia. Faz de conta que a casa é sua. Onde nós estávamos muito mais voltados aos ritos, aos rituais, do que efetivamente aquilo que a mensagem trazia. E mesmo nós hoje, nos colocando numa posição de espíritas, estudando o Evangelho, estudando a Boa Nova, muitas vezes nós ainda temos resquícios de pensar dessa forma, né? Em muitos detalhes fica aquela história de dizer, puxa, mas nós vamos estudar Evangelho, né? O que será que tem de novo para nós vendo o Evangelho, né? Aí nós perguntaríamos o inverso, né? O Espiritismo trouxe alguma nova moral? Segundo Kardec, não. Toda moral espírita é moral do Cristo, né? Então, quando nós vamos na doutrina espírita, no Espiritismo, buscar o Evangelho, nós vamos à fonte. A fonte que não foi adulterada ou ampliada na questão moral pela doutrina espírita. O que a doutrina espírita faz é tirar os véus, né? Revelar as questões que nós temos muitas vezes dificuldade de compreender no Evangelho, né? Mas a moral está lá. Então o objetivo é conversar um pouco, não como um conjunto de normas morais, mas do jeito que divulgou Jesus, né? Uma forma de compreender a vida, de lidarmos perante as dificuldades da vida, nesse sentido. Então nós temos que contextualizar um pouco, né, o que é este Evangelho. E nos recordamos, como muitos daqui já sabem, né, talvez todos, que Jesus era aguardado. Porque haviam profecias e mais profecias ao longo dos séculos anteriores a Jesus, né, que falavam da vinda de um grande Espírito à Terra, né, um Messias, um Salvador. Mas muitos tinham uma visão diferente do que seria esse Messias por alguns detalhes literais dessas parábolas, né, que falava, né, a respeito de salvar Israel, de tornar Israel grande. E aqueles judeus ainda vivendo, principalmente aquela situação de dominação romana, viam então nessa profecia uma espécie de salvação da sua pátria. A gente hoje, falando assim, parece que a gente coloca um peso em cima do povo judeu porque ele pensava dessa forma. Mas imaginemos nós se o nosso país fosse tomado por uma potência estrangeira, né, que nós teríamos que pagar imposto para essa outra potência, né, que as leis e as normas e a justiça seria controlada por essa potência estrangeira e nós fôssemos apenas servos naquela situação. Então era natural para os judeus achar que se alguém viria salvá-los dessa posição, era algo que eles tinham como muito relevante.
Né? Então, para a gente tirar esse peso de olhar para o povo judeu como se fosse, nossa, não aceitaram o Messias. Eles tinham aquela realidade. E é muito fácil, até nos dias de hoje, nós entendermos o quão difícil é uma realidade dessa. Enfim, mas as profecias diziam então que esse Messias seria da casa de Davi, que significa seria descendente do rei Davi. O que faziam muitos desses judeus, né, terem absoluta certeza de que esse Messias subiria ao trono. Afinal de contas, ele era descendente de um dos principais reis, cujo reinado, né, as descendentes não estavam. Então ele tomaria o poder mundano. Seria alçado a rei de Israel. Daí, meus amigos, chega João Batista, começa a pregar dizendo que o Messias está chegando. Chega depois Jesus, começa a fazer todas as pregações e as coisas maravilhosas que todos nós temos acesso hoje, né, que os nossos irmãos chamam de milagres. E a ideia de que chegou o Messias começa a se espalhar. Ao ponto que em determinado momento ele mesmo se apregoa como Messias. Mas resta um problema. Nenhum dos ensinos, nenhuma das pregações e nenhuma das atitudes de Jesus dava a ideia de que ele iria tomar o trono. Muito pelo contrário. Era uma pessoa que só estava preocupada com os mais humildes, lidava com aqueles que não tinham posses, que não tinham poder político, fazia com que aquele povo não entendia e não aceitasse aquela figura como Messias, como sendo o verdadeiro Messias. Era uma grande dificuldade para eles ver todas as coisas externas que Jesus apregoava, além das maravilhas que fazia. Por outro lado, não tomando a postura de Messias, ao menos não na visão deles. Esse ponto era tão crítico que nós vamos lembrar quando Jesus foi levado à presença de Pilatos, no, entre aspas, julgamento, que Pilatos se vira para ele e pergunta: tu és rei? Porque é isso que o povo falava. Chegou o rei. E a resposta de Jesus todos nós conhecemos. Tu o dizes, mas meu reino não é desse mundo. Então, tínhamos aí uma dificuldade, porque as profecias, como eu disse, colocavam o Salvador, o Messias, como sendo da descendência de Davi. Por isso, tantas vezes nos evangelhos nós vamos ver algumas pessoas chamando Jesus de filho de Davi, que é da descendência, não do filho evidente, porque Davi contava de séculos antes. Ou seja, da linhagem de Davi. Como, por exemplo, o cego Bartimeu, que estava, como diz a passagem, à beira da estrada, e ao ouvir o burburinho do povo, perguntou: o que está acontecendo? Estou falando com minhas palavras. E a multidão fala: é Jesus de Nazaré que passa por aqui. E ele então brada alto para que no meio da multidão ele possa ser ouvido: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como a multidão mandasse ele calar, e ainda falava mais alto, ele bradou mais uma, mais duas vezes, até Jesus mandar chamá-lo. E quando ele fala Jesus, filho de Davi, é como se ele estivesse dizendo: eu te reconheço como Messias. É isso que ele estava dizendo: você é o Messias. Eu te reconheço como Senhor e como Messias. Então, dito isso, com essa dificuldade do povo judeu, e com alguns aceitando, começando a entender que as profecias não eram tão literais, nós tínhamos que ter então
no ensino de Jesus algo que fosse substancial para dizer, aqui está o diferencial. E daí, meus amigos, se esse Salvador, que não era um rei de poder político, veio trazer uma salvação, não para aquele povo, mas para toda a humanidade, ao ponto de que nos primeiros séculos, aquilo mudou completamente o quadro social humano, ao ponto de dividir, pouco tempo depois, a história em antes e depois dele, antes de Cristo, depois de Cristo, deve ter alguma coisa de especial nesse ensinamento. E daí, por um efeito totalmente didático, sem nenhuma regra de classificação nem nada, fiquei pensando assim, se Jesus era filho de Davi, e Davi, então, escrito na grafia judaica, David, com D no final, por uma questão, como eu disse, meramente didática e para ficar talvez mais gravado na nossa memória, pensei em colocar 5 pilares do ensino de Jesus, um com cada letra da palavra Davi. E dessa forma, talvez a gente consiga sair daqui ao menos com 5 pilares bem memorizados. São os principais? Depende do ponto de vista. São os melhores? Depende. Eu escolhi 5. Não há nenhum lugar que defina isso como uma classificação. Mas a gente pode aqui brincar juntos, Se vocês fossem escolher um dos princípios que Jesus trouxe para a humanidade, que começa com a letra D, o que será que vocês escolheriam? Pensem no início do Livro dos Espíritos. Deus. Mas daí os outros pensando, não, mas Deus não é um princípio que Jesus trouxe. Os judeus já acreditavam no Deus único. Então, não foi Jesus que trouxe a ideia de Deus. Mas se nós olharmos um pouco mais profundamente, os primeiros livros, a primeira revelação, ou o Antigo Testamento, se quisermos, eu prefiro chamar a primeira revelação, que tem mais a ver com a nossa visão espírita, coloca a ideia de um Deus poderoso, mas distante e temido, do qual aquela população, aquele povo, reverenciava e temia. Aí chega Jesus e ressignifica completamente a ideia de Deus. Porque ele vira para os seus e diz assim, nosso Pai. Parece pequeno a mudança, mas ninguém tinha se referido a Deus como Pai. Era Criador, era Deus, os judeus sequer citavam o nome. Quando Jesus pronuncia a ideia de que Jesus é Pai, muda todo o contexto do que a gente tem de Deus. Oi? Pode falar. Deus é Pai. Deus é Pai. Você falou Jesus. É? Que bom. Eu quis dizer quando Jesus pronunciou a ideia, me troquei. Então, mais do que isso, dizem os estudiosos da língua que Jesus falava em aramaico na maioria das vezes. E em aramaico, nos textos antigos, estaria Jesus chamando Deus de Abba, que traduzido significa papai, ou paizinho. Então não era somente o pai, era o pai próximo, era um pai amoroso que estava comigo. Então, nesse ressignificado, muda toda a ideia que a humanidade começa a ter de Deus. Em poucas palavras. Mas para o presente, o que é esse ponto principal da doutrina, dos ensinos de Jesus ainda é relevante para nós? Porque parece natural, todos nós rezamos o Pai Nosso, chamamos Deus de Pai, mas será que nós o tratamos como papai? Ou Senhor, meu Pai?
Porque a ideia, quando ele coloca Pai como Abba, é dessa proximidade. E como é que nós nos relacionamos com o nosso Pai? Se nós vivemos um período muito doloroso da atualidade, ou na atualidade, seria muito interessante nós começarmos a ver como é a nossa relação com a divindade. Principalmente não só a nossa relação aqui, nós, pequeno grupo espírita, mas nós, humanidade. Nós, cristãos, como nos lidamos com isso? Porque a fé, atualmente, penso eu, foi muito esquecida. Pela população em geral, muito esquecida. E quando ela é lembrada, muitas vezes ela é convertida em mercadoria. Custa mais ou menos 10% do nosso salário, não sei se você me entende. Virou mercadoria. Você negocia pagando benefícios. Isso tem um fundo. Essa separação entre a humanidade e Deus tem um fundo que começa há cerca de 200 anos, muito próximo do início do Livro dos Espíritos e da doutrina espírita, que é o período em que o ateísmo e o materialismo começam a tomar conta de nossa sociedade. E às vezes a gente pensa, nossa, mas a gente vive num país em que a maioria é cristão, né? Materialistas e ateístas são poucos. Talvez. Mas vamos trazer algumas pessoas, não personalizando, mas em posições sociais, de destaque. Aqueles que influenciam. Os grandes pensadores, materialistas. Os grandes cientistas, materialistas, ateus. Os filósofos, os acadêmicos, os empresários, os políticos, os juristas, ateus. Então essas criaturas que influenciam a nossa sociedade podem até não tirar de nós a crença, mas acaba tirando a maneira com que nós nos relacionamos, na maneira com que nós vivemos. Porque passamos a viver uma vida materialista, apesar de crermos em algo fora da matéria. Vivemos no dia a dia como se não houvesse esse processo. Então, absorvemos a conduta materialista, apesar de que muitas vezes temos a crença deísta ou espiritualista. Então, o homem no presente elege no seu dia a dia, na sua vida, não ter fé. Lidar com a fé como sendo algo que eu vou na minha igreja, na minha comunidade, uma vez por semana, 2, quem sabe, cumpro minhas obrigações, e isso é minha fé. Como se não ter crença fosse a solução dos problemas, não me envolvo. E daí a gente se pergunta, será que foi a falta de fé que levou a nossa sociedade a ficar doente como agora está? Ou o contrário, as duas coisas juntas? E qual o desafio que nós temos no presente com essa ideia da divindade? Porque afinal de contas é super repetido, né? Dizer que nós vivemos dias perturbados, angustiados, ansiosos, depressivos. É assim que estão as pessoas com vazio existencial. A taxa de suicídio nunca foi tão alta na nossa sociedade como agora. Então algo está faltando. Esse primeiro ponto trazido por Jesus ainda não foi vivenciado por nós. E daí alguém poderia dizer, não, está faltando religião na vida das pessoas. Mas eu ouso dizer que religião está longe de ser assim uma coisa muito importante na vida de cada um de nós. Não é. Agora, religiosidade é. Espiritualidade é. E o que é? Religião é um rótulo, em que eu busco o rótulo, me vinculo,
Vou na casa espírita, vou na igreja católica, vou na igreja evangélica, vou onde for, tenho o meu rótulo, estou tranquilo. Mas eu vivo espiritualidade em mim? Porque senão eu tenho algo de aparência. E a doutrina espírita, todos nós sabemos, como eu citei no início do Livro dos Espíritos, tem todo o arcabouço para nós compreendermos esse Pai mais próximo de nós. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, é a causa de tudo. Né? E ainda muitos de nós ficamos nos perguntando, mas será que existe? E na pergunta de número 4, Kardec coloca para os espíritos, como é que se pode ter a prova da existência de Deus? No axioma, num dogma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, a vossa razão responderá, dizem os espíritos. E daí Kardec complementa, para crer-se em Deus basta-se lance olhar sobre as obras da criação. O universo existe e logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. E avançar para que o nada pode fazer alguma coisa. A doutrina espírita começa a nos dar bases filosóficas para entendermos melhor a ideia de Deus. Mas avancemos um pouquinho sobre Davi. A segunda letra é um A. Essa é fácil. Amor. A chave para a solução de todas as nossas dificuldades. E Jesus, quando fala do amor, ele exprime o amor numa frase simples. É difícil a gente exprimir, né, o que significa amor, ou como eu devo me relacionar. E ele diz, olha, todas as leis e os profetas estão neste ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele sintetiza. E a maioria de nós olha e diz, nossa, como é simples, são 2 mandamentos. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas talvez a gente precisa ler com um pouquinho mais de cuidado. Não são 2 mandamentos, são 3 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. E daí começa uma mudança que muitas vezes nós não observamos. Que ao longo do tempo, dos séculos no cristianismo, né, nós nos anulávamos, achando que o importante, né, era a doação para o outro. Era assim nos mosteiros, era assim nos conventos. Né? Mas Jesus propõe um amor mais amplo, que começa por Deus, mas antes de ir ao próximo, é como a mim mesmo. Iniciando por nós mesmos. E depois olhar ao derredor. Por que isso? Porque nós não conseguimos doar o que não temos. O que não nos pertence, nós não conseguimos doar. Então, por mais que eu queira levar um pouco de tranquilidade para um amigo, se eu estou me sentindo angustiado, como eu levarei? Como é que eu levo felicidade e alegria para alguém, né, com dor, com lágrima no coração? Como eu levo? Como é que eu levo um pouco de fé se eu vivo na dúvida? Então eu só consigo doar aquilo que eu tenho. E eu só consigo amar verdadeiramente um outro se eu já desenvolvi ao menos o meu amor próprio. Que não tem nada a ver com egoísmo. Porque o egoísmo é para mim. E este amor próprio que eu divido com o outro é eu estar bem para eu poder levar aquilo que eu sinto ao outro.
Então, muitas vezes, nós não nos damos conta que Jesus pede para que nós estejamos bem. Porque ao estar bem, ao nos amarmos, nós amamos o outro. Nós conseguimos levar o outro. Aquilo que nós começamos a desenvolver em nós. E a gente faz um caminho externo muitas vezes. Eu preciso me aproximar, né, de Deus, preciso fazer algo pela sociedade onde eu estou, e eu vou ao externo, esquecendo de me nutrir primeiro. De estar bem primeiro. E a partir do momento que eu estou bem, eu consigo fazer algo melhor. Significa que enquanto eu ainda estou com dificuldade, eu não devo fazer nada? Não, porque você já tem potenciais. Você já tem um pouco de luz, e essa luz você já deve, né, exercitar nesse processo. Porque é um processo de duas mãos. À medida que eu me melhoro, eu levo mais ao outro. E à medida que eu levo ao outro, eu me melhoro. Eu me curo. É um processo de duas mãos. Então Jesus coloca este amor próprio como o primeiro mandamento, mas logo estende amar ao próximo. E quando a gente fala em amor ao próximo, é óbvio que a gente pensa nos mais próximos. Porque é onde está o nosso dever. Nós temos a relação com a família, com os amigos mais próximos, os colegas de trabalho, é o próximo. E é natural que a gente faça isso. Mas ele faz alguns alertas para a gente. Lá em Lucas 6, de 32 a 35, diz assim: E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Queridos, o traficante do morro ama seu filho. Mata pela mulher que está com ele. Então, o amor aos próximos é dever. É quase instintivo. E todos deveríamos ter. Mas se fizermos somente isso, que recompensa a gente tem? Estamos fazendo só o básico. Não fala para não fazer, mas se fazer somente isso, que diferença fizemos? Mas tomemos um pouco de cuidado, que a maioria de nós muitas vezes não consegue resolver o que está próximo e busca o exterior, gerando um conflito, muito comum de se ouvir. Você não sai da casa espírita, mas aqui em casa olha como é que estão as coisas. A gente transfere para não resolver a situação lá aqui dentro, eu me dou, fazendo um equívoco de prioridades. Mas o amor que Jesus propõe é ainda mais profundo, porque ele fala em perdão, ele fala em amar até os inimigos. Então é um processo que vai se aprofundando para nós entendermos que quando nós não fazemos isso, nós estamos presos. Quando você perdoa alguém, você não está fazendo um benefício ao outro somente. Você está principalmente fazendo um benefício a você mesmo. Porque é você que está preso naquela situação. O problema do outro, a loucura do outro é um problema para ele resolver. Mas como você se relaciona com aquela situação, é uma questão sua. E nós, para começarmos a compreender esse amor que Jesus fala, talvez nós tenhamos que observar que em muitas ocasiões na nossa vida é momento apenas de semear. E a gente já quer colher. Então aquela criatura difícil, aquela criatura ainda teimosa, que não nos atende aos chamados, a gente quer tirar dali frutos. Se ainda não está maduro, é momento de colher, de cultivar. E daí entra o amor.
Mas a gente quer frutos, onde ainda não está pronto. E muitas vezes o momento é meramente de semear alguma coisa. Se temos aí Deus, amor, temos um V agora. Onde é que está o relógio para eu não passar muito? Eu vou passar. Uau! Verdade. Escolhi verdade também, Celso. Né? Mas sabe por que eu escolhi verdade, Celso? Jesus, nós temos uma visão de uma pessoa doce, carinhosa o tempo todo, acolhedora o tempo todo. O que nos faz dar uma ideia de que muitas vezes ele fosse sempre suave, sempre tranquilo. Mas a gente vai vendo nos textos que muitas vezes ele foi muito firme, muito enérgico. Principalmente quando ele lidava com uma coisa que ele chamava de hipocrisia. Não foi poucas vezes que ele apontou o dedo e disse hipócrita. E o que é ser hipócrita? É não vivermos a verdade. Não sermos autênticos. Falarmos uma coisa, professarmos uma coisa e fazermos outra. E essa é uma situação delicada que Jesus pede para que a gente seja verdadeiro. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que quer dizer isso? É aquela situação assim, alguém passa uma mensagem para você de uma proposta que você acha estranhíssima, né? Ou de alguma coisa qualquer que você não quer. Aí você responde assim, eu vou pensar. Né? A gente se fala. Porque a gente não tem coragem de dizer, isso que você está propondo vai contra os meus princípios. Isso que você está colocando não é minha prioridade. Eu não vou poder agora. Quem sabe você encontra outra pessoa. A gente vai dando subterfúgios para ter um verniz social, né, de ser bem aceito, porque a gente não tem a possibilidade de falar com a verdade, daquilo que a gente sente. Mas daí vem um outro problema. Quando a gente começa a querer ser verdadeiro, a gente descobre que nem tudo que a gente vai falar é bom. Porque os nossos sentimentos nesse processo podem não ser muito bons. Então, quando a gente começa a procurar viver a verdade, a gente começa naturalmente a identificar nossas mazelas. Porque a gente fica camuflando o tempo todo. E quando a gente vai dizer para uma pessoa, eu não vou fazer isso porque eu tenho raiva ainda daquela pessoa. Muitas vezes a gente não diz. Né? Eu não vou fazer isso porque eu estou com uma mágoa enorme de fulano, então eu não vou fazer o que você está pedindo para eu fazer para fulano. Porque eu tenho que chegar lá e dizer que eu tenho mágoa, que eu não gosto da pessoa. Né? Então viver a verdade nos deixa desnudos numa situação delicada. Mas é isso que Jesus pede, porque nesse processo nós vamos começar a enxergar em nós as nossas dificuldades. E naturalmente a gente vai ter que alinhar, se quisermos falar a verdade, alinhar o discurso da verdade com aquilo que seja coerente. Eu estou com um problema com essa pessoa. Eu preciso organizar isso primeiro. Preciso entender como melhorar esse meu relacionamento. São posições de convívio que muitas vezes nós fugimos. Ele combate tanto a hipocrisia que ele fala mal, entre aspas, fala mal, né? Ele chama a atenção de quem faz doações. Você falaria mal de quem faz doação, Clarice? A pessoa está fazendo uma doação para a casa espírita e você, nossa, né? Como assim falar mal da pessoa que está fazendo uma doação? Mateus 6,2. Por essa razão, quando deres um donativo, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Você está doando por quê? Você está doando porque você realmente vê aquela necessidade, aquele bem, aquela situação que você está levando adiante, resolvendo uma necessidade,
Ou só você quer se sentir bem, quer se sentir aceito, né? Quer demonstrar, né, que você é uma pessoa boa. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Até de quem faz doação, ele chama atenção. Porque não vive a verdade. Até de quem ora, ele chama atenção, Celso. Não, a pessoa está orando, pedindo para Deus. Né? Mateus 6,5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Então aqui com a gravação e tudo mais, deixa eu fazer uma prece bonita, alguém vai ver. Né? Vai ficar bonito eu fazer a prece aqui, mas lá no meu quarto eu não faço. Lá em casa sozinho, onde eu estou em comunhão, poderia estar em comunhão só com Deus, muitas vezes eu não faço. Talvez por isso, lá em João 8,32, ele fala uma frase que ficou muito famosa, até mesmo na nossa política. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que nós buscamos o processo de verdade, através do estudo das leis divinas e o estudo em nós mesmos, nós começamos a nos libertar das nossas amarras, das nossas dificuldades. Deus, amor e verdade. Ainda temos mais 2 letrinhas. Para fazer Davi com V no final. E o próximo é um I. Isso é muito fácil. Eu ouvi uma coisa? Olha, uma boa escolha. Não foi a que escolhi, mas poderia sim. Como essa é talvez um pouco mais difícil, eu vou adiantar. Eu escolhi imortalidade. E daí vocês vão dizer, nossa, já se falava de imortalidade muito antes de Jesus. Será? Peguemos os primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, supostamente escrito por Moisés, ou por alguém ali próximo dele. 5 livros iniciais, que fala desde o mito da criação, até os 10 mandamentos, até as regras de conduta daquela sociedade, nos mínimos detalhes. Não vamos ver uma frase sobre vida após a morte. Não era conceito deles. Se tinha talvez uma vaga ideia, né? Quem sabe ressuscitava, quem sabe vivia, né? Mas não tinha uma ideia concreta. Mas daí nós vamos ver nos ensinos e na vivência de Jesus a questão de tratar com o mundo espiritual, com a imortalidade, com a maior naturalidade. Em algumas parábolas, como aquela de Lázaro, né, que não é o ressuscitado, é só um nome de Lázaro, né, estava em algum lugar no plano espiritual, separado de Abraão por um abismo. É uma parábola bem interessante, que não vamos explorar agora. Mas detalhe, Abraão já vivera séculos antes de Jesus. E se na parábola ele conta que Lázaro estava lá conversando com Abraão, entre outras coisas ele estava dizendo, Lázaro vive. Abraão vive. É imortal. Não está ali, mas vive. Quando ele sobe o Monte Tabor, junto com João, com Pedro e Tiago, na famosa passagem da transfiguração, que ele se transfigura em luz, quando os discípulos acordam, porque adormeceram, encontram Jesus conversando com Elias e Moisés. Elias e Moisés já haviam vivido há muitos séculos antes também. Na passagem, Jesus está deixando muito claro, Moisés e Elias vivem. A vida é imortal. E não bastasse isso, ele mesmo se apresenta depois da morte, na crucificação. E não estamos aqui
com espaço para discutir se ele ressuscitou no corpo de carne, se era corpo perispiritual, porque isso fica para uma outra conversa aí nos grupos de estudo. Mas independente de como, ele vive. Independente de que forma queremos explicar, ele, enquanto essência, sobrevive até a crucificação. Então Jesus dá uma lição de imortalidade para a humanidade que mudou a ideia da humanidade a respeito disso. Dizem a grande maioria dos textos iniciais da igreja primitiva que se não fosse a ressurreição de Jesus, a aparição dele, o cristianismo teria morrido. Os discípulos se dispersaram com medo. Foi o fato de Jesus ter voltado com eles que mudou completamente a visão deles e de todos que vieram depois. O que fez a doutrina de Jesus divulgar e se tornar o que se tornou, é porque todos diziam, ele voltou 3 dias depois. Ele ressurgiu, ele ressuscitou, usemos o termo que quiser, que são sinônimos. Então ele vive a ideia de imortalidade. É o mesmo que a doutrina espírita nos traz hoje quando nos coloca em contato com os espíritos. Aquilo que talvez nós tenhamos esquecido do ensino de Jesus, a doutrina espírita nos coloca patente de novo. Somos imortais. Então Jesus fala de imortalidade, ele fala muitas e muitas vezes em vida. E é muito curioso. Muito curioso, porque ele diz assim, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Tem muita gente que parece que lê assim, eu vim para que tenhais vida e abundância na vida. Não é abundância na vida, é abundância da própria vida. Mas o que é abundância de vida? A gente vê a frase e muitas vezes não se dá conta, né? Ele falava para cadáveres? Quem ouviu essa frase estava tão vivo quanto nós. Ou seja, respirava, via, andava. E ele diz que veio trazer vida. A pessoa deve ter pensado, mas eu já estou vivo, vou trazer o que eu já tenho. Será que a gente vive em abundância? Ou como se diz hoje, a gente vai levando? O quanto nós temos a capacidade de dizer, eu vivo. O quanto nós temos a capacidade de compreender que a vida imortal só é possível se eu estou realmente vivo. Porque enquanto isso eu ainda não compreendi a mensagem do Cristo. A gente está a caminho, óbvio. Eu não quero dizer que aqui a gente não vai ter dores, que não vai ter momentos de tristeza, que não vai ter as lutas, as dificuldades. A questão é como nós lidamos com isso tudo. Porque ter este conceito em nós, muitas vezes não muda as circunstâncias. Se as circunstâncias são necessárias e são externas a nós. As que são provocadas por nós já mudam. Mas as que são externas muitas vezes não vai mudar. A nossa postura não vai mudar as circunstâncias, mas nós podemos mudar a nossa postura perante as circunstâncias. E lidar com aquela situação, mesmo que adversa, de outra forma. E o D final? Silêncio. O que você falou? Doação. Pensei nela também. Né? E é quase isso, só que é um pouquinho mais profundo que doação. Porque doação, você está dando ou doando alguma coisa, se liberando de alguma coisa. Mas efetivamente você só faz isso de coração se você tem desprendimento.
porque senão é mecânico. E a gente não vai encontrar a palavra desprendimento no Evangelho. É uma palavra moderna. Né? Mas a ideia está lá. A ideia está lá, do desapego. Né? Mateus 6,19. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Qual a ideia aqui? O que você vai fazer com tesouros na terra? Né? Se aqui tudo ficará. Né? Ele não fala para não ter, ele fala para não juntar. O termo é muito curioso. Né? Juntar é catar o tempo todo, é viver em torno disso. Né? E se voltar a isso o tempo todo. Né? Tem uma parábola muito interessante que está em Lucas, capítulo 12, versículo 19 ao 20, em que a parábola é um pouco longa, eu vou só contextualizar, em que um grande senhor de terras teve uma colheita espetacular. Né? Ao ponto que ele não tinha nem onde guardar tanto e mandou derrubar os celeiros dele e construir maior. E quando ele viu aquilo tudo, aquela grande colheita, né, a parábola encaminha-se para essa frase. E assim direi à minha alma, esse senhor aí que colheu tanto. Tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou, tolo, essa noite mesmo te arrebatarei a tua alma. De que nos adiantará mantermos preso às questões materiais? Ou como diz na fala de Jesus lá em Marcos, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? De que adianta ganhar o mundo inteiro e ser vazio? No Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar sobre a verdadeira riqueza, tem uma passagem linda, se não me engano, de Pascal, né? Que o título é Qual a verdadeira riqueza? E vai dizer que o homem só leva deste mundo aquilo que adquiriu de uma forma que não pode deixar aqui. E o que eu não posso deixar aqui? O que eu adquiro de coisas que eu posso levar aqui? Diz ele, a inteligência e as virtudes. O resto tudo fica. Então Jesus está sempre nos alertando para que não nos fatigássemos pela posse, pelos bens terrenos. Mas ele não diz para que nós não tenhamos, mas para que nós não nos fatigamos, não nos cansemos nessa busca e deixemos de lado o essencial. Mateus 6,33, quando eu entendi essa pequena passagem, essa questão do desprendimento ficou muito clara para mim. Diz ele assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha a palavra primeiro, buscai primeiro. Mas vamos entender um pouquinho melhor. O reino de Deus e sua justiça. Onde está o reino de Deus? O que representa o reino de Deus em nós? Se não harmonia, tranquilidade, paz, confiança, fé. Esse é o reino de Deus construído em mim. Buscai primeiro isso em si e todo o resto lhe será acrescentado. Quer ver um exemplo simples? A pessoa está desempregada, né? E está extremamente abatida, né? Não consegue fazer a barba, cabelo desalinhado, roupa suja, né? Desesperado na postura, bate na porta de uma empresa pedindo emprego.
Se não pegar uma alma muito caridosa, a resposta é um não. Porque vai ter um outro que se apresenta melhor para aquela atividade. E você vai dizer, meu Deus, como é que eu vou deixar essa pessoa aqui? Né? E você vai dar, o outro vai ter a possibilidade. Mas se a criatura está desempregada, mas ela busca primeiro o reino de Deus, ou seja, ela busca primeiro se harmonizar, se equilibrar, né? Estar bem, identificar como ele pode superar as dificuldades. Quando ele for buscar, a resposta é outra. E as coisas começam a vir porque você está numa posição melhor perante a vida. Então, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós fizemos exatamente o caminho contrário. Nós fizemos o caminho contrário. Nós identificamos as nossas dificuldades pelas circunstâncias externas e não percebemos que é exatamente o inverso. As circunstâncias externas estão assim porque nós precisamos amadurecer naquele processo. E temos a dificuldade de entender isso. Isso é o desprendimento. Então, meus amigos, a ideia de brincar com as 5 letras é porque talvez a gente consiga lembrar ao menos desses princípios. Deus, amor, verdade, imortalidade e desprendimento. Davi. Então, se temos em Davi um resumo do que seria a Boa Nova, volto ao cego Bartimeu que bradou, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez hoje nós pudéssemos bradar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Porque vivemos em um período conturbado. Está na hora de nós nos conscientizarmos de que Jesus é o portador da Boa Nova, é o Messias. Na linguagem espírita, guia e modelo. Isso é guia e modelo, parece tão óbvio, mas às vezes nós repetimos palavras sem olhar conceitos. Como eu vou ter um guia se eu não sei para onde ele me leva? Se eu não me aprofundo e entendo qual é a proposta dele? Como eu vou ter um modelo se eu não sei sequer o que ele falou? Porque eu nunca sequer li e estudei. Aí eu vejo umas frases soltas aqui e acolá e acho que entendo Jesus, sem nunca ter sequer estudado. Então, meus amigos, nestes dias conturbados, para encerrar, na ideia de trazer um pouco de confiança, um pouco mais de fé, que essas 5 palavras que formam essas iniciais de Davi possam nos trazer um pouco mais de fortaleza. E para encerramento mesmo, eu trouxe uma pequena poesia do Doce Espírito Meimei, que fala sobre as dificuldades e como lidarmos com ela, que é bem o toque de muitas das questões que Jesus nos coloca desde o Sermão da Montanha. O título da mensagem, psicografado por Chico Xavier, é Confia Sempre. Diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a tua fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. E daí ela coloca uma frase que a gente deveria repetir muitas vezes. Diz ela assim: de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo.
Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Muito obrigado pela casa, por essa oportunidade.